tem o mercado brasileiro e o mercado lá de fora. Cara, lá fora é 100% dados. Para começar um trabalho lá fora é o seguinte, olha, eu tenho esse volume de contratação para esse ano ou para esse período, com nessas tipos de vagas, pode ser sei lá, um call center, ou tech, sei lá o quê. Eu já tenho ideia do funil, eu preciso para entrevistar X pessoas, para contratar as pessoas, né, do volume que eu tenho aqui. E meu orçamento é esse, que agora meu orçamento tem para mídia. Olá, sejam bem-vindos a mais um RevoCast, o podcast do RH da pequena e média empresa. Eu sou o Fábio, seu apresentador e também CEO e cofundador da Revolut, a empresa que transforma o recrutamento deixando ele ridiculamente simples. Hoje a gente tem mais um episódio do RevoCast, hoje falando um assunto super importante que é Employer Branding na PME. E para isso a gente trouxe o maior especialista do mercado nacional de Employer Branding aqui com vocês, Caio Infante e Alisson Chaves, de RH. Gente, fique à vontade, podem se apresentar. O microfone é seu. Boa, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Minha voz está falhando, mas vai dar tudo certo. Ela está mais pertinho. Então, prazer, sou o Caio Infante, eu sou vice-presidente para a América Latina da Radence. Radence é a maior agência HR Tech do mundo, focada em marca empregadora, em experiência do candidato, tudo que a gente ouve falar, mas a gente faz de verdade, de uma maneira bem legal, bem diferente. Vou falar um pouquinho aqui. Eu sou cofundador também da Employer Branding Brasil, que é a maior comunidade do tema no país, 40 mil seguidores e belovers que a gente tem, onde a gente traz conteúdos, palestras, tem pesquisa, tem prêmio, tem artigo, enfim, um monte de conteúdo. Quem quiser aprender de Employer Branding Brasil, siga nas redes. Estou também na BRH São Paulo, dou aula na USP, eu sou multipresente, onipresente nesse mercado, que eu gosto, né, e muito da minha missão é como é que eu ajudo o mercado a ser melhor, mais profissional e mais simples. Perfeito. E também super influencer, né? Palestrante, entrevistador. Você abre o LinkedIn, você vê o Caio em todo lugar. É Legal. isso. Muito bom estar aqui do seu lado, Caio. Prazer a todos. Eu sou o Alisson. Eu trabalho com a parte de RH há mais de 12 anos. Já passei por algumas empresas de segmentos diferentes, de portes diferentes também, pequena, médio, grande, enterprise. E sou um especialista aí da área de RH. E meu objetivo é tornar a nossa área cada vez mais simples. E por isso eu estou hoje como um especialista e um parceiro aqui da Revolut, para que a gente traga o melhor e o mais importante, né, da área de RH para o recrutamento e seleção das empresas, principalmente PMS. E espero contribuir hoje com vocês e trazer alguns recados e alguns compartilhamentos que façam sentido juntos com a tua presença, Caio. Vamos junto. Legal. E, né, começando, fazendo a bola rolar aqui. Caio, me diz uma coisa. Employer Branding, todo mundo sabe que é importante, é um assunto, espero que todo mundo saiba, né? Nem todo mundo Todo sabe. mundo deveria, todo mundo deveria Deveria saber saber. que é importante. Mas eu acredito que ainda assim, quando as pessoas que sabem o que é Employer Branding olham para Employer Branding, olham muitas vezes para com uma coisa de enterprise, né? As grandes empresas. Então, queria, né, começar aqui primeiro falando um pouquinho por que Employer Branding é importante e por que é tão importante também na PME e não só na enterprise. Boa. Pra gente facilitar para quem está assistindo, vamos falar de marca empregadora. Né? Com Employer Branding parece que é já um negócio de outro Distante, né? planeta, de outra Complicado, galáxia, exato. Então a complicado. gente fala de marca empregadora, às vezes chama de marca de talento, ou seja, tem... Simplificar às vezes também tá no discurso, né? E quantos funcionários vocês têm aqui? Na Revolut, É, hoje são 7 pessoas. 7 pessoas. Então, tem 7 pessoas que têm o sobrenome corporativo Revolut. Então é isso, não importa se tem 7 pessoas, 700, 7 mil, 70 mil. A partir do momento que você tem mais de uma pessoa, você tem alguém falando sobre a sua empresa, falando sobre a sua liderança, falando sobre a sua cultura, desafios, oportunidades e tudo mais. Por que está muito conectado com enterprise ou com grandes empresas? Porque o volume de contratação, o tamanho do desafio, não é nem o orçamento não, tá? Não é nem a questão financeira. O tamanho do desafio ele é maior. E quem lidera isso globalmente, é uma pesquisa única que eu vi na vida em 2021, adivinha quem são as empresas que lideram a lista que mais investem? Não só financeiramente, mas que realmente faz isso com mais carinho, digamos assim. Tem ideia? Não, não tenho ideia. Apple, Google, Meta, Oracle, Tesla, são as grandes empresas. Pô, mas Justamente em caso que a gente acredita que não precisa. que teoricamente não precisam, mas... a Tesla é inovadora. Não, tem um monte de gente ali, existe uma cultura, existem iniciativas para promover a inovação. Precisa ter as melhores pessoas. Porque a minha experiência com a Tesla, ou com a Apple, ou a Disney, seja lá o que for, tem que ser a melhor do mundo, inclusive para trabalhar. Então, se eu tenho uma experiência boa com o produto ou serviço, a minha experiência como colaborador tem que ser ainda mais legal.
né? Então, esse é um pouco, de novo, trago dados, apesar de ser publicitário, eu gosto de dados, porque ele ajuda um pouco a contar essa história. Mas o que eu falei, o employer branding é para todo mundo, né? Então, pode ser um açougue, pode ser uma banca de jornal. Claro que você não vai fazer tudo que a gente vai falar aqui, depende de metodologias, de canais e não sei o que, não é uma coisa de outro mundo. Mas ele é segmentado, ele é... Então, a gente precisa saber cuidar das pessoas e precisa saber contar uma história bonitinha. Porque muitas vezes, empresas de dono, eu vou trabalhar por causa do dono. Então, o que esse dono faz de legal? Que história que ele está contando? Por que ele é legal? Porque tem um monte de dono que não é legal. Tem um monte de dono que é babaca. Então, né? Uhum. Seja Uhum. fundador, CEO, enfim, do mundo tech, ou seja, do negócio mais tradicional. Então, como eu falei, conhecer e respeitar a importância, a porta de entrada está aqui, recrutamento e seleção. Não adianta você falar de retenção, de sucessão, reconhecimento, tudo o resto, se a porta de entrada não for boa, você estraga todo o negócio. Você contrata errado, dá errado. Você penaliza, né? Enfim, você tem problemas internos, de relacionamento, que vão impactar fornecedores, parceiros, clientes, assim por diante. Então, é um baita desafio. E ele vai poder falar melhor que eu, recrutar uma arte, que é difícil pra caramba. Contratar a Uhum. pessoa certa. E, para passar a bola para ele, frase importante do Employer Branding que eu uso. Se você consegue, obviamente, organizar isso melhor, ter um storytelling bonitinho, né? Contar essa história legal, você troca contratar uma pessoa para contratar a pessoa. E isso muda muito. Quando fala de match, não só no cultural, mas, de novo, o que move as pessoas? Por que a pessoa está nessa empresa? Você trabalhou em empresa pequena, média, grande, enterprise. Hoje você está numa Todas são startup pessoas. com 7 pessoas. Cara, tem um monte de coisa legal que você contou, não sei o que você contou, mas você contou Uhum. para atraí-lo para cá e ele tá aqui, pelo menos o sorriso do rosto dele não vai deixar. Ele fala, pô, tô legal, tô feliz, tô animado. Por quê? E tem esses porquês. Então, perceba você mesmo, sem talvez grandes metodologias de employer branding, mas no seu discurso, no seu encantamento, convencimento, muito além do salário, que não é isso que faz as pessoas mudarem de emprego. Ajuda, lógico, mas muita gente muda de emprego para ganhar menos. Pelo ambiente que você proporciona, pela oportunidade de crescimento, de autonomia, sei lá, de novo. E não tem certo e errado nessa história. Muito legal. Eu entendo muito o employer branding como as nossas casas, né? Quando a gente leva, por exemplo, uma casa que nós passamos na frente, vemos ela sem muita moldura por fora, mas por dentro ela pode ser linda, ou uma casa que é muito bonita por fora e por dentro não pode ser, ou uma casa que é muito bonita por fora e por dentro. Muitas vezes a gente coloca na estética a marca e o employer branding, né? E pode ser que numa dessas três casas, na mais simplesinha ou na mais grande, na maior no caso, né? Na maior casa, tenham pessoas mais felizes. Então, tem um dado da Gallup que eu gosto bastante, que é o nível de engajamento. Então, eles trazem que no mundo todo, de 10 profissionais que estão trabalhando hoje, apenas dois dele, ou 20% de todos os profissionais, trabalham engajados. E não é a casa, não é o tamanho que demonstra esse carinho, esse afeto, essa cultura. Então, a marca empregadora, né, como se bem traz, o employer branding, ele trabalha muito esse engajamento. E a gente precisa viver isso. Não dá só para quero aparecer bonito, quero ser bonito, eu preciso viver. E esse é o maior erro, acredito, das Concordo. PMEs hoje em dia, que é, elas não vivem isso na prática, no dia a dia, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes não sentem isso no dia a dia. E não dá para vender o que a gente não sente. Quando a gente tem uma paixão, um brilho no olho, ali no que a gente acredita, a gente vende até mais do que um material super preparado. Então, eu traria, né, para a gente discutir aqui como que nós Sim. utilizamos o que nós temos de melhor na PME. Pode ser a cultura, pode ser as pessoas, pode ser o sorriso no rosto, pode ser a alegria, pode ser o desafio, mas para encantar e trazer pessoas que se conectam com o nosso segmento. Né? Então, tudo isso é segmentado. Então, eu acredito assim, né, de trazer esse ponto, né, da seleção, é selecionar pessoas que estejam compatíveis com você no dia a dia. E essas pessoas vão estar com você, com a empresa pequena, com a empresa grande, porque elas sentem que faz sentido, né? E não é também tudo a gente vai ter que concordar na marca empregadora. A gente pode discordar, mas a maioria a gente tem que bater e falar: nossa, realmente isso aqui faz parte de mim. E uma coisa que poucos fazem é escutar. Né? Às vezes a pessoa ouve, né, que é o processo auditivo. Então, eu ouço aqui, mas sai por aqui, que é o processo de ouvir. Mas escutar é, eu ouço, eu processo, escuto e eu mantenho o que faz sentido para mim. Então, isso tem muita relação com engajamento e employer branding. Acredito que você possa Total. trazer muito para nós, que é o que a gente precisa vender desde a porta de entrada, né? Da casinha pequena, da simplesinha, até a casa que pode ser uma mansão. Toda marca empregadora tem sua tampa. E a frase para resumir tudo que você falou, que eu uso bastante, é: se atrai quem você é,
não quem você quer. Que é exatamente isso, a tua essência. Seus colaboradores já estão falando, que eu falei, você tem 7 colaboradores, na hora do jantar você tem 7 pessoas contando como está a experiência de trabalho. Quer queira, quer não queira. Pode ser num happy hour, pode ser no churrasco do fim de semana, pode ser no clube jogando bola, seja onde for. Então, a gente está exposto. Então, não tem como fugir disso. O quanto que, olhando assim, a diferença do mundo ideal para o mundo real, porque eu vejo assim, às vezes as empresas acreditam muito que marca empregador assim, o que que eu tenho da porta para dentro e não da porta para fora. Então, por exemplo, eu tenho que fazer alguns videozinhos legais, ter um selo GPTW, uma coisa, e estou trabalhando minha. Até a cara do cara foi muito boa. Eu estou trabalhando a minha marca empregadora. E 2 pontos, né? O quanto que isso realmente ajuda na marca empregadora, ou quanto que isso é só uma coisa bonitinha que eu coloco lá e na verdade não tá falando nada. Marca empregadora é construída de dentro para fora. Então, esse processo de escutar que ele trouxe aqui é perfeito. Porque não adianta, quando você bolou, vou montar uma startup e tal, tem a dor do mercado. Aí você mapeia a dor, você traz, faz lá MVP, pilota, volta e assim você vai evoluindo, certo? Qualquer startup, até empresas grandes, produtos, soluções e tal, surgem com essa mentalidade. Para pessoas, eu não consigo fazer MVP. Quer dizer, eu caio. Dá pra fazer, dá. Mas e o tamanho do risco? Então o processo é exatamente o contrário. Eu entendo o que é valor para as minhas pessoas, eu escuto as minhas pessoas. O que que você trabalha aqui? O que você gosta daqui? Você está aqui comigo tanto tempo, o que que é legal? O que que eu faço? De novo, você pode ter só 7 pessoas, você pode ter 70, 700, 7.000, o número que for, né? E aí, a partir dessa, que eu chamo de denominador comum de experiência positiva, é isso que você vai vender para fora. Volta no atrai quem você é, não quem você quer. Porque aí fica a promessa vazia, fica uma coisa que, não, aqui a gente é isso, a gente é aquilo. Aí a pessoa começa a trabalhar, dá uma semana, ela sabe que tá numa roubada. Ou ela vai se adaptar, ou ela vai se frustrar, e aí vai começar de novo o risco de você contratar errado, às vezes tá do lado de quem contrata, não só do lado da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Como eu falei, a metodologia, lógico, dá para fazer isso uma coisa mais ampla, tem o tal do EVP, né, que é a proposta de valor do empregado e tal. Tem coisas maiores que aí sim tá numa enterprise, mas o básico de você conversar com as pessoas, entender o que é valor, não na cabeça do dono, né? Ou seja, no CEO, dependendo do tamanho da empresa, mas no dia a dia, na operação de quem trabalha, porque o grosso, né? Ou seja, o maior número de contratações e turnover e tal, tá muito mais embaixo do que para cima na pirâmide. Então, entender e respeitar essas diferenças, tá? Porque cada empresa tem seu estilo, cada empresa tem seu jeito, cada empresa tem sua cultura e tudo mais. Qual que é a empresa perfeita? Não existe. Ah, tem selo. Putz, grande coisa, de verdade, grande coisa, né? Porque tem muita empresa com selo que é horrorosa, a gente vê. Você entra lá no Glassdoor, você entra na lista das empresas tóxicas, você abre o LinkedIn, só vê, de Os novo. posts. Tá aí, só vê os posts. Então, assim, não sou contra o selo, mas eu não acho que o selo resolva o problema de reputação, resolva o problema de Hoje atração. é o mínimo, na verdade, eu acredito, né? Toda empresa tem um selo lá certificando que é uma boa empresa. Isso é o mínimo. Se não tem aquilo ali, muitas vezes que já é Né? aprovado, né? Já nem avança. Não, pode seguir, Zé. Dentro desse cenário também, quando você traz, eu acredito que é uma muralha, né? E é uma muralha muito frágil, né? Porque eles se prendem numa imagem, né? Muitas vezes o que fazem também com a diversidade, né? A diversidade ali tá como uma muralha e quando você ultrapassa, você vê de fato que não é aquilo que vendem, né? Então, é viver de fato aquilo. E eu acredito que também quando a gente traz isso para a marca empregadora, voltada ao processo seletivo, por exemplo, muitas empresas elas vendem essa marca, elas vendem uma coisa que não existe no dia a dia, e quando a pessoa ela entra, ela tem um choque de realidade. Como assim é diferente do que me venderam? Porque isso é um perigo, e eu queria trazer isso também aqui, porque é a alienação da área de RH em muitos momentos. Que é o quê? Eles acreditam em uma cultura que só existe na cabeça dessas pessoas do RH ou na cabeça do CEO porque ele é o dono. Então isso é extremamente errado. Por quê? Porque a gente vende uma coisa que nós acreditamos, não é algo embasado. Então fazer uma pesquisa de clima, utilizar os dados que vêm no offboarding, na pesquisa de desligamento, utilizar os dados de pessoas que estão sendo entrevistadas por que elas não aceitaram, o que está saindo lá no Glassdoor que é muito negativo e a gente precisa criar plano de ação, se munir de dados. Eu vejo que o RH muitas vezes em algumas empresas, principalmente PMEs, eu acredito que alguns deles
veem essa informação ou têm acesso a algo que eles acreditam, vendem isso, mas não se embasam em dados. E isso é um perigo, porque nós estamos vendendo uma realidade que não existe e assim o turnover só aumenta e a empresa começa a patinar. E ao contrário de uma enterprise, uma PME ela não tem como ficar muito tempo no mesmo lugar estagnada, rodando e não saindo do lugar. Ela precisa engrenar, né, que fala, ela precisa rodar. Então, esse tempo a PME não tem. Então, ela precisa ser muito assertiva com dados, com informação para que ela consiga ter esse diferencial. Então, eu traria isso, né, como resposta. Pode vender a maior solução do mundo, desde que seja verdadeira, porque não perdura. Não dura mais de 3 meses, né? Não dura a Legal, parte da experiência. com certeza. E, bom, a gente estava conversando semana passada, Caio, você contou um pouquinho como que é o seu trabalho quando você vai trabalhar a marca empregadora de uma empresa. Compartilha um pouquinho com a gente o que você faz, né? Pegando toda essa parte que faz, assim, quais são os dados que a gente tem que olhar, de onde você começa? Boa. Eu sou publicitário, né? A publicidade historicamente conta mentira, né? Tem que... E eu falo, não, eu sou um publicitário e conta verdades. Exatamente para não cair nessa cilada que ele trouxe aqui de prometer e não entregar. E aí tem frustração, e aí a pessoa, às vezes, ela gostar até do produto, serviço, e ela passa a deixar de consumir, ela vai falar mal para um monte de gente. Então, usa- o- a chance de ter muitos problemas reputacionais, não só como empregador, mas como instituição comercial, é muito grande. E as pessoas não estão pensando nisso, a verdade é essa. Ninguém está olhando para isso. A gente abriu aqui, Employer Brand, todo mundo deveria conhecer. Todo mundo deveria conhecer e tá minimamente preocupado. E não é porque eu gosto pra caramba desse negócio, porque realmente afeta o negócio diretamente. Quando eu olho o mercado, tem o mercado brasileiro e o mercado lá de fora, né? Então, eu falei, eu sou VP Latam da Radence, gigantesco, 1.500 pessoas no mundo, 30 escritórios, enfim, é um negócio mais de 1.000 clientes. Cara, lá fora é 100% dados. 100% dados. Não existe... Para começar um trabalho lá fora é o seguinte, olha, eu tenho esse volume de contratação para esse ano ou para esse período, com nessas tipos de vaga, pode ser sei lá, um call center, ou tech, sei lá o quê, e meu funil, eu já tenho a ideia do funil, eu preciso para entrevistar X pessoas, para contratar as pessoas, né, do volume que eu tenho aqui, e meu orçamento é esse, que agora meu orçamento tem para mídia. O que é mídia? Putz, mídia, o ano retrasado a gente usou 40 mil canais de mídia globalmente. 40 mil. Porque mídia é tudo. A caneca aqui eu posso colocar uma mídia. Enquanto a galera tá assistindo a gente, poderia ter uma mídia. A camiseta que eu uso poderia ter uma mídia. Não é só o LinkedIn, patrocinado, a rede social. As pessoas se fecham muito no basicão. Né? Então, lá fora é um outro mundo, um outro negócio. E concordo com você. Às vezes até temos os acessos aos dados, mas ninguém processa. E ninguém toma decisão baseada em dados. E o dados troca o eu acho pelo eu sei. Simples assim. Se eu, eu acho que isso aqui vai ser melhor. Não, eu sei. Eu tô vendo o que performa, eu tô vendo o que vai me trazer resultado. Isso é do Né? achismo Você sai do achismo pela certeza. Aqui no Brasil, de maneira geral, a gente tá muito na parte do bonitinho e colorido. Vamos fazer um post legal, é a casa colorida que você comentou. Vamos pintar aqui uma casa, isso aqui, vou fazer tipo o Caminito lá na Argentina, sabe? Que é verde, amarelo, vermelho. É bonitinho, mas, cara, a casa é confortável, a casa é legal, tem coisa bacana? Provavelmente não. Né? Então, de novo, tem vários clientes aqui, todos os tamanhos também. E acho que tem um caso muito legal, não, esqueci que eu comentei, que é muito legal, que é uma empresa tradicional de bem de consumo, só que para 90% da força de trabalho, chama de frontline. Frontline é o caminhoneiro. Pega lá as caixas, né, enfim, os produtos na fábrica e leva para os pontos de venda. Falando pensa bem de consumo que praticamente cada esquina tem. Um baita trabalho, né? E um tipo de público que não está com o celular na mão. Nem deveria estar, porque está dirigindo um caminhão. E aí, como é que você chama a atenção dessa turma? E essa é uma empresa que está super avançada no Brasil, inclusive, tá? Na minha modesta opinião, porque está fazendo exatamente coisas diferentes. Poxa, vamos fazer outdoor, vamos fazer rádio, né? E onde? E são cidades do interior do Brasil, não é São Paulo, Rio de Janeiro, tô falando de interior. E aí, quando você começa a fazer isso, você cria consciência de marca, de novo, a empresa grande tem um pouco disso, né? Você vai criar a tal da consciência de marca, e você vai ter o call to action, que a gente chama, ou seja, estou me mostrando a empresa, estou falando que eu existo, falando que aqui tem um ambiente assim, assado, que vai ter oportunidade, e aí você reforça com o digital, a pessoa, obviamente, eu vou trazê-la, né, para se cadastrar ali, deixar o currículo e tudo mais. E aí tem umas surpresas muito legais. Esperadas, mas muito legais, porque são os dados que reforçam isso positivamente. Um que foi uma surpresa é que tem um monte de caminhoneiro no LinkedIn, que a gente não sabia. Não significa que eu vou fazer campanha do LinkedIn, mas
um monte de caminhoneiro começou a adicionar o pessoal de Talent Acquisition, que é o nome bonitinho que a gente dá, né? Pro recrutamento e seleção da empresa. E aí, eu tenho esse áudio aqui, posso até mostrar se precisar. O tempo de fechamento de vaga caiu de 26 para 8 dias. Acabou. Comunicação. Que mais você precisa? E aí, agora a conta que o time está fazendo é quanto que isso representa no meu faturamento, na minha receita, no meu lucro. Porque eu tô 18 dias, eu tô com o produto lá. Se eu não tivesse o produto lá 18 dias para vender, quanto que isso eu ia perder de faturamento e tudo mais. Então, é na veia. Porta de entrada, recrutamento. E aí, a pré-porta de entrada, digamos assim, é onde está o Employer Brand, onde está a beleza de um canal offline, de uma mídia tradicional. Mas frase bonita de Caifante. Eu tenho vários aqui, pronto. 7 anos fazendo Vai isso. usar os cortes, vai, manda ver. 7 anos fazendo isso. Mais uma boa definição do que é o Employer Branding, né? A mensagem certa, no canal certo, na frente do candidato certo. Então não adianta só fazer um monte de coisa bonita, colorida e deixar lá no orgânico. Ah, mas eu tenho 100 mil pessoas no meu LinkedIn, tem o selo e tal, grande coisa. Muitas vezes o público que a gente quer não tá no LinkedIn. Outra, por algoritmo, as redes sociais entregam para em geral para 0,5% do público. E mesmo esse 0,5% é aleatório. Quando você patrocina, quando você impulsiona, você tem uma outra segmentação. Alguns canais mais, alguns menos, mas eu consigo falar com aquela pessoa daquela cidade, com aquela experiência. E a gente não faz isso. Em geral não faz, é um desafio brutal. Porque eu tenho um monte de campanha bonita, colorida, ajuda a contar a história. Porque quando uma pessoa vai buscar informação sobre a empresa, né, qual que é o dia a dia do recrutador comum? Se for o seu, você me desculpe. Mas é o recrutador comum, acho que não. Eu vou lá no LinkedIn, fico buscando perfil, filtro, aí eu começo a bater na porta. Fábio, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. E tipo, é um trabalho de herói, um trabalho de convencimento. Quando você cria algo estruturado, e mesmo essa pessoa que você vai bater na porta, ainda que seja essa porta virtual, as pessoas vai, enquanto ela tá falando com você, ela vai jogar no Google. Quem é você? O que você faz? E qual que é a tua fala de presença digital? Você tem que ter. Não tem mais como não ter. Eu falo, o Employer Brand, ele não é opcional. Ele é inexistente em muitas empresas, mas ele não é opcional. Por quê? Se isso aqui fosse uma entrevista de emprego, e nós fôssemos aqui os recrutadores, o poder de escolha está do seu lado, não está do nosso. A maioria das vezes, quem escolhe, quem desaparece do processo, quem não vai na entrevista porque não está afim, não achou legal e tudo mais, nesse meu exemplo é você candidato. E as empresas não entenderam isso. E todo mundo sabe disso, e ninguém faz nada. Tô errado? Muitas vezes, não, tá certo. E muitas vezes no detalhe, né? Até o nome do cargo, por exemplo. Nossa. A pessoa, vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa vai lá e coloca, estou buscando um analista pleno, mas o salário daquela empresa de analista pleno é maior que o de um sênior. Só que para a pessoa, ela fala, não vou me inscrever porque é uma vaga pleno, não é sênior como eu sou, porém o salário dela é menor. Outro exemplo, busco lá uma pessoa, um gestor de FP&A. Só que a pessoa, ela é no dia a dia analista de planejamento. É a mesma coisa, mas será que eu não preciso mudar e adaptar o nome? Às vezes são nas sutilezas também que a gente precisa focar. E até, por exemplo, o Google Analytics, né? Hoje a gente consegue aplicar Google Analytics, o RH não sabe muitas vezes, mas consegue para mensurar quantos cliques tiveram a página de carreira e quantos cliques o Total. ATS teve de inscrições ali para você comparar. E às vezes o RH não se depara com isso para ter uma visão de marketing, uma visão de negócio. Nossa, tivemos poucas inscrições, porém tivemos muitos cliques aqui nessa página. Então, essa diferenciação para a gente ter um senso crítico sobre a tese, sobre clicadas também, são muito relevantes, utilizar de fato outras áreas do negócio. Eu brinco assim que o RH ele é como se fosse uma empresa dentro da outra empresa, porque ele precisa da ajuda de operações, ele precisa da ajuda do marketing, ele precisa da ajuda interna ali de comunicação interna, ele precisa de todos os outros subsistemas, todos são parceiros dele. E ele precisa se vender. E hoje eu acredito assim, eu sou da área e eu acredito que já passei por algumas empresas, mas também vejo que a gente precisa cada vez mais sair desse operacional e estar ligado com outras áreas. O RH não é só RH. O RH também é marketing, o RH também é comercial, ele precisa saber vender. Se ele vai para um pitch de venda do negócio, ele precisa saber, independente se ele trabalha com RH e o produto dele é gás e petróleo. Ele precisa saber o que faz, como faz e quais são os dados, né? Então, são esses pontos que eu complementaria também a sua fala. E um ponto só para pegar o famoso gancho no que ele está falando, o RH tem que sair do mercado de RH. Sai de evento de RH, vai para evento de marketing, Isso, vai para evento... formações também. Exato, e vai fazer curso de marketing, e vai fazer curso de sei lá o quê, e fica perto do negócio. Como é que o RH é estratégico, não sei o que lá. Quando você entende de negócio. Por
porque pessoas, ele é do negócio. O RH não contrata para o RH. O RH contrata para a organização, independente do tamanho, do segmento, etc., que a gente está falando aqui. Então, o RH tem que sair da casinha do RH. Continue indo lá, porque eu faço meus eventos, então continue indo lá. Assista nosso podcast, a gente tá falando pro RH muitas vezes, mas é curioso porque o contrário também é válido. Porque tem muita gente não RH que vem conhecer Employer Branding, pessoas de startups, pessoas de tecnologia, porque entende a dor. E fala assim, pô, peraí, esse negócio eu preciso fazer. E é curioso que às vezes tem portas de entradas além do RH. Então é só para não perder o que ele estava falando aqui, para o RH Total. ser muito além do RH. E você fala uma coisa muito legal, Fábio. Você fala assim: o RH precisa conhecer de DRE. Ele precisa saber o que é. Ele precisa conhecer o que é o merchandise. Ele precisa conhecer qual que é o branding da companhia. Porque ele é todo esse subsistema e ele precisa estar à frente disso. Porque imagina, se eu vendo para um candidato que é mais da estabilidade, da segurança, que a empresa é totalmente saudável financeiramente, ele já, opa, eu vou ficar muitos anos ali. É uma empresa que para mim combina. Então é linkar a informação certa com a pessoa certa, como você trouxe. Uhum. E tem outros que preferem o risco, gostam do risco, não dá Outros, aqui, Tá tudo vamos embora, certo. perfeito. tá tudo bem. E Mas sim, saber, mas é conectar ele no lugar certo, no momento certo. sim, uma coisa que eu acho que falta muito, não só para RH, mas para as empresas em geral, principalmente para as PMEs, e a gente tenta trazer muito isso para os clientes da Revolut e para outros, né, enfim, prospects. Essa questão é a seguinte, tá? Tem muita gente no mercado, tem muito talento disponível no mercado, tem um monte de gente desempregada, topando qualquer coisa. Mas vamos lá, a nossa empresa, seja qual for a sua empresa, você tem concorrentes, certo? E vocês estão brigando por mercado. E o que que vai fazer com que você ganhe mercado do seu concorrente? Ah, o seu produto, meu produto é muito parecido. Ah, eu estou gastando mais dinheiro em marketing, eu estou gastando isso. No final do dia, o que vai fazer com que a sua empresa performe melhor é o seu time, as pessoas, o quanto que as pessoas do seu time são boas, o quanto que elas entregam, o quanto que elas produzem. Então, a sua concorrência, com os seus concorrentes, você não está brigando só pelo seu cliente, você está brigando pelos melhores talentos. Então, quem tiver os melhores talentos vai ter mais chance de ganhar essa briga, certo? E quando a gente tenta explicar o seguinte, né, para o RH, fala assim, olha, você está disputando os melhores talentos com as outras empresas. Então, você não está fazendo um favor de dar emprego para alguém. Pelo contrário, se você está fazendo um favor, Exato. está muito errado. Mas assim, essa pessoa boa do mercado, você está tentando contratar ela, seus concorrentes estão tentando contratar elas também. E aí, agora trazendo para a parte do processo seletivo, que você entrou nesse assunto ali, a empresa ela cria um processo extremamente burocrático, extremamente sem sentido, cheio de teste, usando ferramentas que só pioram a vida da pessoa, e ela fala, ah, sabe uma coisa? Tô fora, não quero. Então, assim, é uma super oportunidade para outra empresa falar assim, opa, peraí, eu sei como ganhar dessa outra empresa que é até mais famosa, tem mais budget, tem mais dinheiro que eu vou fazer um processo que eu facilito a vida do candidato para ele falar comigo, eu não vou deixar difícil a vida. E aquela síndrome do, né, a gente falou isso num outro episódio do podcast, que na verdade foi um convidado que falou assim, ah, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu, empresa, né? Eu sou tão maravilhoso que as pessoas, elas vão rastejar aqui para entrar na minha empresa. E não vão, não vão. E porque se a pessoa fizer isso, é uma péssima pessoa, né? Então, assim, se ela se sujeita a isso, você está provavelmente contratando alguém que não é a melhor pessoa para aquela posição. Mas ainda assim, muita empresa tem essa síndrome do, né, eu já ouvi várias vezes essa frase, tem que provar que ela quer muito trabalho aqui. Gente do céu, em que era nós vivemos? A gente tá em 1965, né, que você tinha uma fila de gente na sua porta para trabalhar. E quanto que isso impacta, assim, com números agora? Você tem algum número que comprova isso? Agora você me pegou, daqui a pouco, quem sabe, sai da cachola alguma coisa aqui. Mas tem um ponto que você trouxe aqui, que o Employer Brand ele ajuda você a ter um pipeline de talentos, né? Que não está rastejando para você, mas que tem interesse, né? Quando a gente fala de funil de awareness, depois de consideração para eventualmente a aplicação, né? Se a gente souber trabalhar bem esse funil, é outro mundo. Porque ao invés de eu ficar correndo lá no meu LinkedIn, né? Tô apontando para ele, coitado. Tá lá no LinkedIn, né? Então, você personificou aqui o nosso recrutador. Ótimo, pode E tá usar. lá, tal. Poxa, é muito mais fácil eu olhar minha base de pessoas interessadas na minha empresa, porque eu contei alguma história que eu chamei a atenção em algum momento, claro que eu preciso nutrir, né? Aquele conceito do inbound. A pessoa vai estar muito mais aberta a ouvir uma proposta do que eu convencer alguém do dia zero e tudo mais, né? Porque o que você falou, verdade absoluta, a pessoa que a gente quer, ela tá bem empregada. E eu vou falar, tem muito desempregado que já vi declinar a proposta, porque por N motivos.
né? Não gostou, porque o santo não bateu, porque o celular era horroroso, porque a prática, durante o processo seletivo, da segunda para a terceira etapa, já não sentiu, né, firmeza e tal. Então, tem um monte de coisa acontecendo, né? De estatística, agora você me pegou. Tô até tentando buscar aqui. Enquanto ele fala, eu vou ver se minha cabeça traz Mas alguma. pegando aquele analytics que ele falou assim, por exemplo, você mede hoje no trabalho de employer branding a quantidade de pessoas que acessaram a página de carreira da Uhum. empresa, por exemplo, para as pessoas que foram para TS, para as pessoas que aplicaram. Isso, não, isso aí com certeza. No funil, a gente tem 3, a gente mede 3. Lá nos Estados Unidos, melhor do que aqui. Aqui é meio que na raça, aqui é meio que na unha. Aqui é praticamente analógico, lá fora é digital, basicamente. Essa é a diferença, né? Lá fora o 5G, a gente tá no pré-1G, aí sei lá qual que era Vixe, tá bem antes disso. feio. LT, não era LT? Antes quando dava... Isso mostra a minha idade, tá? O celular tinha LT, que era o antes da internet. Você tem 3, que ele, muito no que ele trouxe. Você tem o número de pessoas, por exemplo, que acessaram a sua página. Aí você tem o número de pessoas que se candidataram. E você tem, finalmente, quem de fato você contratou. Que a gente chama lá o seu custo por clique. Ou seja, quantas pessoas viram uma propaganda sua, se interessaram, chegaram na tua página. Ah, legal, é pra mim. Putz, legal ou não é tão legal, não é pra mim. E beleza, porque o Employer Brand, as pessoas acham que então você é a empresa que todo mundo quer trabalhar. Não, não é isso que o Employer Brand faz. Eu já falei, a gente troca uma pessoa pela pessoa, isso sim. Pessoa que dá match, pessoa que entendeu, que quer participar, que fez lição de casa, isso é super importante. Então esse é o que a gente chama lá do CPC, que é o custo por clique. E custo também, pode ser 1 centavo, 10 centavos, 5 reais, dólares, seja lá o que for. Aí você tem o CPA, que a gente chama de custo por aplicação, que é o cost per apply em inglês, que é a pessoa que se candidatou. E essa quebra ela é naturalmente grande. Chegaram 100 pessoas na minha página de carreira. Só 30 se candidataram. Beleza. Mas às vezes a pessoa não se candidatou porque aquela vaga não era para ela. Uma coisa que a gente faz lá fora, por exemplo, é criar esse banco de talentos. Aqui não existe isso. Existe vaga de banco de talentos, geralmente para negros, para mulheres, tal. Geralmente é um público específico, né? Aqui tem que ter um banco de talentos para a empresa, para exatamente criar o pipeline de talentos, E por mais tá? que tenha, muitas vezes não é utilizado. E não, muitas vezes não, todas as vezes. Ouso dizer todas as vezes. E aí o CPC, que vira um CPA, e depois vira o CPH, que a gente chama lá fora, que é o custo por contratação, né? Que no final do CPC fica esquisito, é o CPH, que é o cost per hire, né, em inglês, que é a contratação. E eu consigo, quando eu faço campanha, quando eu dou exemplo lá no gringo, ele fala pra gente o seguinte, fala assim, ó, eu preciso contratar, sei lá, um advogado júnior XPTO. E vou fazer mídia, então eu preciso aparecer para advogados e tal. O meu target de custo de contratação é $200. Se vira. Por quê? Aí eu vou ter que fazer um trabalho reverso e a mídia digital me dá essa preditividade, que eu tenho os dados. Peraí, então, $200. Quantas pessoas eu preciso trazer? Quantas eu preciso impactar? Porque não precisa impactar 100 pessoas. Quem quer entrevistar e quem entrevista 100 pessoas no processo seletivo? Ninguém. Por que você contrata a Red Hunter? Porque ele te apresenta 3 finalistas. E você paga 100 vezes mais caro do que você fazer um processo interno. E a qualidade às vezes é duvidosa. Ou você vai apanhar um pouco mais, né? Enfim, tem vários desafios. Tem um monte de amigo Red Hunter, eu gosto de vocês, tá tudo certo. O trabalho de vocês nunca vai acabar. Eu acho isso, nunca vai acabar, por N motivos. Mas enfim, a gente consegue super. Nesse sentido, medir que você falou, como é que a gente mede outras coisas, eu preciso pensar aqui enquanto ele depois fala. Juro que eu vou tentar trazer algum tipo de dado nesse aspecto. Mas, de novo, e outra coisa, frase importante. Você tá fazendo uma coisa, se não pode ser medido, cara, desencana, nem faz. Não é importante, você não vai conseguir provar valor, você vai. É igual fazer o post colorido. Bonito. Você vai achar feio. Ele achou bonito, legal. E aí? É um post, só um post. Eu gosto do azul, você gosta do preto. E aí? A gente não vai chegar numa conclusão nunca. E fica numa discussão subjetiva que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Agora, se eu faço um negócio, eu posso até fazer teste AB, a gente faz isso muitas vezes. Vamos testar aqui com a camiseta preta e a camiseta azul. Qual vai performar melhor? Putz, a camiseta azul performou melhor. Mas custou mais caro, mas não interessa, me trouxe resultado. O caro ou barato, inclusive, se torna relativo em função da eficiência, em função da velocidade de contratação, da assertividade do perfil e assim por diante. Isso é super comum na publicidade tradicional. No Employer Branding lá fora também. Aqui ainda tem um pouco de resistência para começar a falar de mídia, aqui de fazer um teste AB. Então, o que a gente faz nada mais é do que trazer os conceitos, metodologias. Por isso que a gente falou, RH, vai estudar marketing. Todo mundo é importante saber um pouco de marketing. Todo mundo tinha que saber um pouco de direito, tem que saber um pouco de administração. É um pouco disso. De vendas. E o perfil, e de verdade, quem chega mais longe na carreira, muitas vezes, realmente entende de um pouco de cada. Não precisa ser um craque, um mestre MBA em tudo. Mas ele entende um pouco das finanças,
o basicão, o problema é saber para quem perguntar, as perguntas certas, vai ter que entender de gente, vai ter que saber vender de alguma maneira, vai ter que saber um pouco de marketing, até para poder participar de uma roda, poder opinar, muito além de algo subjetivo. Concordo e acredito, trazendo de volta a sua pergunta, né? Como que é esse processo seletivo longo, né? Eu vejo que feliz é aquele que pode se dar esse luxo, né? De ser tão atrativo para a pessoa fazer ali 8, 10 etapas de um processo seletivo. Então precisa ser uma marca que se dê esse luxo, algo muito específico, assim. Pouquíssimas hoje no mercado podem fazer isso. Voltando à PME, eu acredito que o número é ainda mais baixo, assim. Menos de 1% pode fazer isso, de colocar muitas etapas. E eu vejo que muitos RHs não falam, mas a principal habilidade que precisa ter em RH, principalmente Headhunter, é a habilidade de negociação. E saber vender teu É peixe, isso. vender a tua empresa, vender o teu desafio e falar para aquela pessoa que combina aquela vaga com ela. Aí você acerta 100%, a pessoa vai acreditar e vai acertar. Então, simplicidade no processo é o que traz. Simplificar de verdade. É o que traz a melhor pessoa. Porque, gente, vamos lá. Tenho 3 pessoas aqui. Eu, Caio e o Fábio. Eu tenho meu formato de entrevista. Eu tenho meus vieses. Eu vou avaliar conforme o que eu acredito. Caio, da maneira dele. Fábio, da maneira dele. Então, quanto mais gente eu tenho participando do processo, mais vieses diferentes eu tenho, mais difícil fica. E muitas vezes cada um tá puxando para um lado porque não sabe exatamente Exato. a função. E muitas vezes a gente coloca vieses que não faz sentido nenhum para aquela posição. Então, o que eu trago aqui? Que utilizar essa habilidade de comunicação, ter um processo cada vez mais simples. Testes, gente, pessoa sênior, ela já tem ali 12, 13, 15 anos de carreira, não faz sentido o teste. No máximo, para alguns casos específicos, teste comportamental para ver como ela é. Mas, gente, ela já mostrou que ela trabalhou em outras empresas, é comprovado. Se você entrar lá no E-Social, você vê que a pessoa trabalhou naquilo. Então, ela não trabalhou sendo ruim. Então, principalmente cargo senior, a gente precisa olhar para isso. E um dado também que eu queria trazer, que é bem importante nesse cenário também, é gerar valor na contratação. Né? Então, quanto que eu estou gerando valor para aquela pessoa entrar naquele meu desafio? E eu não gero valor com um quadro bonito necessariamente. Eu gero valor mostrando as vulnerabilidades da vaga e mostrando as potencialidades da vaga. Tudo que você vai poder fazer de diferente, Fábio, naquela posição, vai te encantar. E se eu já for sincero com você, falando, olha, aqui nós temos esses problemas. Você entrar ali, você vai vestir a camisa porque você se conectou com a vulnerabilidade. Tem um dado daí de psicologia, eu sou psicólogo, né? E na minha área a gente trabalha muito nessa frente de comportamento humano. E o que mais gera rapport e fazer com que comprem a tua ideia é a vulnerabilidade. É a pessoa ver que ela pode ajudar. E ela fala, nossa, eu vou estar com ela nesse desafio aqui. Então, o quanto nós simplificamos, mostramos a vulnerabilidade, sabemos negociar e temos uma venda ali de geração de valor que faça sentido. Linkando com isso que você trouxe, de ter uma marca boa, de ter as artes Todo o resto. segmentadas, de ter todo um desenho, fica um caminho muito bem desenhado para quem está tendo a jornada do candidato e depois vira a jornada do colaborador, né? Tendo pesquisa nesses períodos também. Eu vi um post no LinkedIn essa semana de uma pessoa fazer um relato de um processo seletivo que ela passou numa empresa, e era uma empresa conhecida, e ela detalhou todo o processo dela. Então, desde o primeiro contato que a empresa fez, a primeira entrevista, as outras entrevistas, não sei quantas entrevistas, todos os testes que ela fez. Ela foi para uma entrevista presencial e ela vai descrevendo quanto que ela gastou para deslocamento, para ir para a entrevista. Enfim, é um relato assim, gigantesco o processo, e no final ela não recebeu nenhuma resposta, nem sim, nem não, nem feedback, nem nada. Só ignoraram ela, bloquearam ela e pararam de responder. E essa pessoa fez esse relato, e ela, né, fala com qualquer empresa, obviamente, e assim, eu vi a quantidade de comentários no LinkedIn, assim, uma coisa assim, gigantesca, sei lá, tinha mais de 2.000 curtidas, comentários. Aí eu fico pensando, a empresa fez, né, você tem alguma pessoa lá dentro, provavelmente responsável por marca empregadora, fazendo um monte de ação, fazendo um monte de coisa, e uma ação coloca tudo isso por água abaixo, né? E parece que as áreas não estão se conectando. Isso acontece bastante. Legal, eu tenho então aqui na minha empresa o Caio, que é responsável por marca empregadora, e o Ali, que é responsável por destruir minha marca empregadora, porque ele ferra com as pessoas no processo seletivo. Isso acontece bastante. O problema de employer branding, ou na verdade, oportunidade, é que eu falo, são duas palavrinhas juntas: reputação e gestão. Porque tem que estar sempre alguém olhando
Porque sempre tem alguém para testar a sua fé. E é exatamente isso. E quando você tem um negócio desse tamanho, dessa magnitude, e tem um monte de gente lá falando, sua reputação tá exposta, ó, bum. E às vezes tem boas práticas, às vezes tem... E aí, o que você aprendeu? De novo, meu mal, isso é um dado. Se você tem lá um post com 2.000 comentários, alguém tem que ler esses posts. E alguém tem que ler esses comentários e, eventualmente, até se posicionar. E não adianta também agir de forma responsiva no sentido de, porque eu dei problema, vou dar o feedback então para essa pessoa. Já tá claro que eu só tô fazendo isso porque eu fui cutucado, né? Então, aí o que tem que fazer? Tem que treinar a liderança, sei lá, quem que ficou de dar a resposta, é o RH, não sei, o ponto é que, imagina, eu já vi cases desses, tá, vários. Teve um que eu tenho printado isso, que eu uso até nos eventos e tal. A pessoa participou de um processo seletivo de uma marca enfim, de meio de consumo e tudo, meio de consumo não, de cosmético e tal, uma das famosas aí. O processo foi tão ruim, a pessoa chorou, uma moça ficou 3 dias, não sei o que, muito mal, e ela falou, nunca mais eu me candidato na vaga, eu nunca mais recomendo a empresa para alguém trabalhar, e nunca mais consumo o produto. Por causa de algo como assim, e também tinha uns zilhões de comentários. Então pensa o tamanho, não só de talentos que eu perdi, potenciais, mas o quanto. Eu sempre falo, né, saio daqui, vou atravessar a rua, caio no shopping aqui. A gente tá perto do shopping em Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Se for lá e tiver a loja, e acho que tem loja lá, a pessoa muda de corredor, porque ela não quer passar nunca mais na frente da loja. E a pessoa, nossa, o que aconteceu? Aconteceu de 3, 5 anos, mas a memória, aquela história, né? A memória afetiva foi destruída. E a pessoa nunca mais vai querer passar perto. E aí vai chegar um dia das mães, vai chegar um aniversário, que de repente ela costumava comprar produto, ela simplesmente não compra. E aí se ela ganhar de amigo secreto, ela deve jogar no chão, vai quebrar o negócio. O tamanho, a repulsa que ela deve ter, né? Então, acho que tô exagerando aqui. Mas o risco ele é muito grande. E aí quem trabalha com marca empregador, ou até dentro do RH, você tem um desafio sim de educar os times. Seja o próprio time de recrutamento e seleção, que às vezes, pergunta clássica que eu faço também em reuniões de próximo, aquela pergunta que você, né, dá frio na barriga. Será que seu time de recrutamento tá contando a mesma história, tá vendendo a mesma empresa? Putz, a pessoa já ficou meio assim, já dá um frio na barriga. Caraca, que empresa que eu vou entrar? Você me vendeu uma, ele vendeu outra, ele que tá aqui na produção vendeu outra. Cara, eu vou entrar na dele, eu vou tomar a decisão, putz, eu achei mais essa. Claro que eu vou fazer lição de casa, vou olhar o Glassdoor, vou tentar achar alguma pessoa que trabalhou na empresa ou ainda trabalha pra poder entender. Me conta a verdade, vai, como é que é aí? Então, de novo, o risco ele tá aí, a oportunidade tá aí, o problema é ignorar um negócio desse. E posso falar, a galera ignora. Não é comigo. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que isso é, Ou dão uma resposta muito fria. que é um problema. Quando responde. Quando Real, quando responde responde, a que você, resposta. tipo, às vezes, nossa, ferrou, agora já foi, não sei o que, eu sou um candidato, não tem problema. Putz, não, esse candidato, essa candidata, ela reverbera isso. E, tudo bem, o LinkedIn concorda, que 2 dias, 3 dias ninguém fala mais. Tudo bem, mas aquelas pessoas que foram impactadas e 2.000 reações, e reações, você falou comentário, não é só um like ou dislike ou sei lá o quê. Olha o tamanho do negócio, porque, putz, eu ia fechar. E assim, às vezes isso impacta, inclusive, fazer negócio. Porque, pô, é assim que você trata as pessoas, não vou fazer negócio com você. O contrário também é válido. A marca é uma só. Por acaso, a gente fala de uma marca de talentos, que é o tal do Employer Branding, e tem a marca comercial, que é o que a gente consome, ou quer vender e tudo mais. Só que a marca é uma só. Tanto que tem muito relatório hoje de empresa, enfim, que faz aqueles relatórios para investidor, que coloca, Ou diligência. exatamente, coloca se ganha eventualmente um selo, ou quanto que investe em treinamento nas pessoas, ou seja, a parte de pessoas, é falando, você trata bem suas pessoas, tem diversidade, você tem SG, tudo bem, tem um marketing às vezes por trás, às vezes não, a maioria das vezes ainda por trás, não é porque acredita, mas como que você de fato está tratando suas pessoas? E se na porta de fora tá assim, imagina a porta de dentro. E faz essa busca, né? Principalmente para PME, que a gente tá falando aqui, para due diligência, fazem essa busca nas redes para entender. Né? Dentro do RH, quando você traz isso, infelizmente, o processo de seleção é feito por pessoas. E sim, pode acontecer de, infelizmente, ter feedbacks não enviados, né? Mas não a pessoa enviar, gente, isso já é horrível, a pessoa enviar várias mensagens e a pessoa não responder. Ok, são 2 pontos, Mas né? tem um ponto só para aqui que acho que é importante para o pessoal que está assistindo a gente. Quando você fala um processo massificado, ou que você tem 300 candidatos, de novo, eu não quero ter 100 candidatos, porque eu não quero dar 100 feedbacks personalizados, Isso. mas se a pessoa, pelo relato dele, né, foi lá, teve etapa tal, você, de certa forma, você humanizou a relação, ou seja, você sai de uma tecnologia, de uma coisa mais fria,
e você teve contato com a pessoa. Cara, eu sei que é você. Você gastou meia hora do seu tempo, eu gastei meia hora do meu no mínimo, pra fazer uma entrevista presencial ou não, via câmera ou não. Cara, o mínimo que você tem que fazer com alguém que teve contato com a sua empresa é dar uma resposta digna. E o outro Só pra lado também, complementar. né? O outro lado, será que o teu time de recrutamento e seleção, ele tá comportando o número de vagas ideal para ele? Né? Ou ele está trabalhando, quem sabe, muitas vagas naquele determinado momento e ele precisa trabalhar uma gestão de pessoas muito grande e tudo isso é dado, né? Se escapou algo. Então, tem isso, né, que precisa ser olhado, que às vezes não é falado da parte da empresa, então, da tua empresa, como que é esse processo. Segundo passo, responsabilizar, não deixar passar, né? Olha, você fez esse processo. Então, como que nós fazemos para isso não acontecer de novo? Acompanhar, fazer essa gestão que você comentou, porque infelizmente pode acontecer esse Sim. processo e ter ferramentas, e acho que isso a Revolut tem, que eu gosto muito, que é dar o feedback personalizado conforme a resposta que o recrutador colocou no sistema. Então, muitas vezes em ATS é enviado aquele e-mail genérico. Olha, você não passou no nosso processo. E a pessoa foi até a final do processo, ela não passou muitas vezes porque ela tem menos conhecimento em SaaS do que a outro candidato. E não é falado, olha, o outro candidato tem mais conhecimento em SaaS do que você. Não é porque você não é um bom candidato. É. E isso a gente faz. Então, eu vejo que essas coisas simples de dar esse retorno pontual, que dá realmente a resposta para a pessoa, faz a diferença. E a pessoa fala: nossa, é isso então, vou focar nisso. Uma vez eu recebi um retorno do feedback que era assim: ah, Alisson, você não passou nesse processo seletivo porque você precisava conhecer da ferramenta de Management 3.0, que estava na época lá, muito importante para business partner, para atuar nessa frente. Eu falei: nossa, pior que eu não tenho essa formação. Eu fui, busquei, comecei a Você aplicar não na sai empresa. frustrado, né? E, Você e sai com depois de um aprendizado. tempo, eu já tinha a formação, a pessoa me convidou para a vaga. Então, eu acho isso de muito primor, Legal. né? Ter esse feedback verdadeiro e usual, né? E vou além. Só pra completar, lembrei de uma outra história, né? Esse negócio de ficar dando aula e palestra e tal, a gente aprende muito. Teve um cara enfim, não vou falar a empresa aqui, mas que ele participou de um processo interno. Ele foi até a última fase e não teve feedback. Interno. Recrutamento interno. Assim, Eu, Acontece. ele não pode nem odiar a empresa porque ele tá dentro da empresa, ele não não, pode nem xingar. não, o cara tava frustradíssimo. Porque Depois não entende Ó, a baixa produtividade. o ó. mercado de fora, não é nem que você entende, de novo, desculpa, eu entendo mal menos e não respeito. Desculpa, você Uhum. fazer a pessoa ter lá, você teve contato pessoal, tem que dar um mínimo de retorno. O mínimo. Mínimo. Você não precisa fazer um negócio estruturado. E hoje em dia, pessoal, tem tanta tecnologia para ajudar, tem tanto dado, tanta informação. É isso, pô, você não tem exatamente isso. Porque o candidato, ele se frustra a partir do momento que ele lê o job description e fala, tenho tudo. Normal, fala, caraca, essa vaga é feita para mim. Tem essa experiência, 4 anos de experiência? Tenho. Tem que conhecer o sistema? Manjo. Tá, tá, tá. E aí, obviamente, fica frustrado. Só que, exatamente, de repente, dentro Tem nesses alguém 4, 5, melhor, né? tem alguém muito melhor Sim. que ele. Ou o Uhum. santo bateu. E tem coisas, às vezes, que, ou é o signo, sei lá o que, né? Tem uma galera que ainda contrata por signo. Infelizmente, né? Trazendo aqui regra. Sim. Tem galera que contrata por signo, sei lá o que, tem umas Uhum. doideiras. Mas o recrutamento interno, que me veio essa lembrança agora enquanto você falava, cara, imagina, é tua empresa. E assim, e na verdade, minto, ele falou o seguinte, não, complementa, ele falou, você não tem todas eu não sei, é uma coisa muito absurda, tipo, você não tem todas as Competências, competências. Mas, cara, mas habilidades. eu fui assim, ele, cara, foi 2, 3 meses num processo interno, já tava na empresa 6, 7 anos, e eu não tenho competência? Cara, me falando dia zero, né? Ou seja, o que aconteceu? Uhum. Isso não tem tudo bem, mas que responda, né? Não, mas Sim. Só a pessoa fica interno, pra ter, assim, ó, aí de repente eu não tinha habilidade X que a pessoa tinha. Era uma história, foi 2019, acabei de inventou. me voltar na cabeça. Ou seja, 2019, 5 anos e a história só piora. É engraçado que eu sempre penso assim, as coisas têm que fazer sentido, né? Elas têm que ter nexo. Eu conheço uma pessoa que falou assim, eu não, quando ela recebia currículos por e-mail antigamente, né? Ela falou assim, eu não contrato, eu não chamo para entrevista alguém que usa o e-mail do Hotmail, por exemplo. Por quê? Porque essa pessoa tá vivendo no passado. Perdão. Agora foi. É, Ela tava vivendo no passado. Ela falou assim, puxa, essa pessoa. Tinha pior ainda, né? Arroba bol, arroba wall, Yahoo, Yahoo. UOL, Desculpa, era Yahoo. Live. Era Yahoo que ela falava assim. Se for arroba Yahoo, eu nem chamo pra entrevista, porque, meu Deus, essa pessoa tá vivendo em 98 ainda. E. Então, assim, o fato de você ter um e-mail antigo já demonstra, já fala muito sobre você, certo? Então, teoricamente. E
E eu acho legal, assim, que às vezes a empresa, ela mostra uma marca empregadora, assim, aqui a gente é super ágil, aqui a gente tem uma cultura muito ágil. Daí você fala, como que é o processo seletivo? Ah, a gente tem 8 etapas, né? Essa E tem contradição, né? 3 etapas. E qual que é a ferramenta que vocês usam? Ah, uma ferramenta aqui que você fica 2 horas aplicando para a vaga antes de qualquer coisa. Nossa, super ágil, assim. E então é uma contradição atrás da outra. Então você está tentando vender uma marca, mas entregando outra É completamente incongruente, contraditória. na verdade, né? Completamente contraditória. E então, assim, puxa, eu sou vanguarda, eu sou super inovadora. Ah, então tá, qual ferramenta que você usa? Ah, aquela ferramenta que a galera usa faz 15 anos que todo mundo sabe que não funciona. Nossa, super inovadora você. E, e falta essa consciência, né, do nexo, né? Tem um livro muito legal chamado assim Marketing na Era do Nexo, acho que você deve conhecer, que ele fala assim, cada ponto de contato é nexo. Então, Exato. todo mundo está olhando, é isso que constrói a sua marca, cada pontinho desse. Então, seu processo seletivo, o seu site, a sua página, o seu e-mail, tudo isso vai criar uma imagem que as pessoas têm de você. Sim. E não é o post bonitinho ou o selo GPTW. E muitos RHs, você trouxe o exemplo do e-mail, né? Olhei o e-mail, não vou trazer essa pessoa. E com o tempo, quanto mais processo seletivo é feito dentro da área de RH, mais parece que a pessoa vai tendo os vieses delas, daquela vírgula. Não, ele escreveu de tal maneira, não vou chamar ele para o processo. E assim começa a perder vários talentos. Então, faça isso em casa, assim, pega uma vaga e dê para alguém de outro setor, ou alguém que é analista júnior de algum outro time, alguém que não faz processo com frequência e peça para ele selecionar 3 perfis da Uhum. tua triagem ali. Ele vai selecionar as 3 pessoas sem os vieses ali padrão e tenho quase convicção de que essa pessoa vai ser selecionada se você der bons candidatos para ele triar. Por quê? Porque você vai estar eliminando esses vieses que vai sendo adquiridos com o passar do tempo. Daí ele chama aquela pessoa lá com o Yahoo, né? E a pessoa combina muito, né, com esse perfil. Então, olhar realmente isso, né, e começar a trazer outras pessoas até participar do processo seletivo. Escutar quem participou já do processo, mas escutar pessoas de dentro de casa para eles trazerem ideias para mudar, né, o olhar do RH. Eu vejo que o RH muitas vezes ele deixa para si só a decisão de como vai ser o processo seletivo. E quem participa do processo seletivo devia construir junto com o RH como deveria ser um processo seletivo ideal. Os últimos selecionados do último semestre agora deveriam construir junto com o RH o melhor processo seletivo. O que eles têm a dizer? E isso é construir o MVP em A própria cima, né, de uma avaliação, né? A comunicação, avaliação do processo seletivo. avaliação do Exatamente. Ela processo avalia o seu seletivo. processo seletivo. Primeiro, Total. quem avalia? E quem avalia, quem olha de fato o dado. Né? Volta nisso. E ainda, mais uma vez, complementando, às vezes o job description ele é horroroso. Vai lá na área, pede pra pessoa que faz o trabalho. O que você faz mesmo? Descreve aqui em algumas Isso! palavras. Porque às vezes tem uma gíria, às vezes tem alguma palavra, alguma coisa que a gente não faz a mínima ideia. E RH, você não precisa saber de todas as áreas, de todos os né, itens e tudo mais. E a própria pessoa da área vai parar 5 minutos e falar assim, não, isso aqui é o que eu faço. E vai te ajudar pra caramba. E não vai precisar parar lá no meio do processo. Entrevistou 10 pessoas, passou para a Exato. segunda fase. Nossa, mas faltou a linguagem Python que eu não falei lá atrás. Daí Uhum. tem que buscar Falta tudo. todos os candidatos de volta. Exato. Eu queria saber uma coisa agora, assim, primeiro passo, lá, tem uma empresa hoje com 7 pessoas, ou de 40, ou 100 pessoas. Como que eu trabalho meu employer branding sendo pequeno? Cara, dia a dia. Ele trouxe aqui uma palavra importante em algum momento que é a tal da experiência. Cara, o que prende as pessoas, né? Ele falou do engajamento, trouxe lá o dado da Gallup. É, agora na XSW, muito falando lá também de felicidade e tal. E assim, o que engaja as pessoas e... Cara, você tem que ser feliz trabalhando. Eu sou a favor super, tá? Claro que tem jeitos e jeitos. Mas é você ter um amigo no trabalho. Isso é importante. E, cara, empresa pequena é muito mais legal, é muito mais fácil você criar relacionamentos duradouros, alguém que eu possa confiar. Eu posso contar da minha vida, eu posso contar qualquer coisa, posso ter um confidente praticamente. Quando a empresa é muito grande, tem muita competição, tá? É mais difícil. A empresa grande tem mais dificuldade, por isso que tem mais consultoria, contrata mais um monte de coisa para tentar consertar, porque tem um monte de CPF lá, e é difícil controlar um monte de CPF. Então, a empresa pequena, esses laços e o escritório, né? Isso vale para empresa pequena, média ou grande, mas a pequena em especial, tem um papel social. As pessoas se conectarem, o almoço, um happy hour, sei lá o quê, né? Então, como é que você cria esses relacionamentos? E outra, pergunta para as pessoas por que você está aqui. Né, eu fiz um trabalho, por exemplo, trabalho não, mas eu fiz o ano passado, eu naveguei por causa de um amigo meu no mundo de academias.
Cara, academia, tirando a Smart Fit e afins que a gente conhece, é toda academia de dono. É um professor que evoluiu e tal, o cara tem uma academia. Aí eu fui pra Floripa, fui no Arnold, sabe aquele evento Arnold? Eu tava lá palestrando em Employer Branding, um monte de gente, dono de academia e tal. Eu falava, vocês estão aqui, né, aprendendo um monte de coisa legal. Employer Branding, vocês nunca ouviram falar disso e tal, mas, cara, esquece tudo isso. Quando você tá aqui, como é que tá a tua academia? Você tá tranquilo? Se tua academia tá funcionando, tá rodando? Levanta a mão quem tá tranquilo. Ninguém. Como é que você tá fazendo a gestão das suas pessoas? Eu falo, qual a última vez que você conversou com o seu time? Academias pequenas, não são academias, de novo, são redes nem nada. Qual foi a última vez que você perguntou se a pessoa tá bem? Como é que eu posso. O que que eu posso fazer por você? Então, o dia a dia, de novo, não é. Esquece a metodologia de employer brand, o EVP, aquela coisa. De novo, isso aí deixa pra uma empresa grande, tem orçamento, vai precisar me contratar, obviamente, para fazer esse trabalho todo. Mas, cara, cria uma experiência verdadeira, né? E proximidade. Porque o que que é legal? Você conhece o nome do pai, da mãe, do cachorro, não sei o que lá, você sabe a data de aniversário. E é legal, e é gostoso você ter essa proximidade, né? Você vai criando esses laços. E quanto mais você cresce, mais você vai perdendo. Então, e outro, o RH, em qualquer empresa, ele é o último a chegar. Ter uma área de RH propriamente dito. Não vou nem falar do RH estratégico, enfim, que é uma discussão para mais um podcast inteiro. Mas, enfim, se tem um RH atuante, vamos dizer assim, que entenda mais negócio, que olhe para dados e tudo mais, ele ainda é uma evolução. Então, aproveita esse momento que você ainda é pequeno, né, e constrói algo, lógico, nas suas crenças, no que você entrega ali de valor para essas pessoas, e seja muito firme e principalmente verdadeiro, transparente. Eu tenho um time de 15 pessoas, vou falar que eu tenho o dobro do seu time aqui. Putz, eu tenho a maior transparência do mundo, eles sabem de tudo que está acontecendo, não só comigo, mas entre eles. A coisa que eu mais provo, a coisa que eu mais faço e falo é reforço cultural. O que que é tolerável, o que que não, o que que pode, o que que não pode. E outra coisa que eu sempre falo, ó, saí de uma reunião, acabei de... Olha só essa prática horrorosa, eu nunca quero ser essa empresa. Quando você olha no LinkedIn, de novo, não tá sendo uma reunião, não, mas quando você olha no LinkedIn, você tava num jantar, alguém comentou alguma coisa, você fala, cara, eu nunca quero ser essa empresa. E eu vou pensar, caramba, o que que aconteceu? Como é que faz pra isso nunca acontecer na minha empresa? Então, a empresa menor, a empresa de dono e tal, olha muito para isso, porque as pessoas se conectam com outras pessoas. E aí você saber, né, obviamente usar isso a seu favor. Porque de salário você vai perder, de benefício você vai perder, várias coisas você vai perder. Não tô falando que você paga mal, pelo amor de Deus, também. Apenas, cara, você vai competir com o mercado Mas é financeiro, verdade. você vai perder. Não, mas é verdade. Então você tem que ter outras coisas. De novo, quais são essas outras coisas que são legais, né? Porque num processo seletivo, vai passar por você por um bom período. Hum. Porque você nem vai trabalhar com você diretamente, mas você vai ter o olho do dono ali. Só que ao longo do tempo você vai perdendo. E por isso que é importante também saber delegar, né? Dessa autonomia, confiar. E essa, para mim, fundamental cultura da confiança, que a gente não tem. Historicamente, como povo, a gente não confia em ninguém. E dentro do ambiente de trabalho, você precisa saber construir isso. E aí, quando você é um dono novo, legal, o que que é ser legal? Não é você pagar mais, não é você ser flexível, tá? A pessoa não tem medo de você. A pessoa se chamou pra uma reunião e falou, puta, cara, hoje vai. Não dá pra ser assim. Hum. E, obviamente, quando a gente vai crescendo, né, o tamanho das empresas e tal, isso, infelizmente, acaba acontecendo. Por falta de estruturação, falta de treinamento, por uma série de coisas que não deveria ser. E as pessoas, de novo, elas têm medo de trabalhar. Em vez de ela ter alegria em trabalhar, ter prazer, vestir a camisa, como vocês vestiram aí, entregar e tal, não. Elas estão preocupadas em defender, então ficam muito na defensiva. Em vez de, vou sugerir algo novo. Não, vou ser podado por isso. Aí eu vou ajudar meu colega, né, mas vão achar que eu tô querendo roubar o lugar dele. E aí você começa a criar um ambiente ao contrário daquilo que seria um ambiente, de novo, legal, saudável e até natural, né? E não é. Perfeito. Gente, muito legal. A gente está estourando o nosso tempo. Passa muito rápido, eu sempre falo, né? Muito. A gente começa a falar, parece que foi 10 minutos e já deu 60 aqui. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos convidados no final. E é um quadro que eu gosto muito, que são os mitos do RH. Tá? Então, assim, sabe aquela coisa do virar o chinelo para baixo, a mãe morre e tal? Então, assim, é aquela que o pessoal acredita, ninguém sabe de onde veio e todo mundo acredita até hoje. Eu queria saber, na opinião de vocês dois, quais são os maiores mitos do RH. Que eu comece? Já estava pensando aqui. Eu acredito que RH, como falam, RH não é bastidores. Falam que o RH é o bastidor. Não, não é. Para mim, RH tem que botar o ovo e cacarejar. Tem que comunicar. Tem que atuar muito forte com comunicação de modo geral.
trabalhar com muito treinamento, muita capacitação, trazer também, fazer o diagnóstico de cultura para saber o que tem ali, ficar assim, atrás, né, das cortinas ali para potencializar pessoas. E tem o Eric Berne que traz muito isso, que é como nós vamos reconhecer as pessoas, porque todo mundo o Sim. tempo inteiro quer ser o quê? Reconhecido. Então, o RH sim potencializa, mas também precisa ser reconhecido e subir no palco ali quando precisa, ser protagonista. E a gente fala às vezes em ser protagonista, mas a gente não pratica isso em muitos Buscar o momentos. protagonismo. Buscar esse protagonismo e trazer. O RH não precisa ser o patinho feio, como falam. O RH não precisa ser o primo pobre, como falam. O RH pode ser sim e deve ser o protagonista da ação. Assim, a gente tem equipes de alta performance, que são Sim. embasadas na confiança. Porque não adianta vender algo que eu não tenho, né? Então, é esse olhar que eu traria. Gerar confiança por meio da potencialização de si próprio como RH, mas os outros times também. Agora joga a bola para você. Boa. Joguei a bola pra você pra tentar pensar aqui, mas... Cara, porque tem muito mito, e aí, de novo, depende da empresa, depende, mas... Assim, RH abraça a árvore. Cara, tem muito RH que ainda abraça a árvore. O que que é o abraça a árvore, né? Ah, mas coitadinho, mas vamos lá. Cara, a decisão tem que ser pro negócio. Preferencialmente baseado em dados. Aí pergunta, o RH tá olhando pra isso? Não tanto. É errado falar que ele abraça a árvore? Também nem tanto. Então acho que esse é um ponto que precisa mudar. Como é que a gente pluga isso com o negócio? Como é que a gente tá sentado? Tô numa discussão hoje com a nossa Bia maravilhosa e ela falou um negócio muito legal, que é no board, qual que é a última pessoa que senta na cadeira do board? Quando tá? CHRO, a pessoa de RH. Você tem o marketing, você tem inovação, você tem o CFO, você tem não sei o que lá. Às vezes, eventualmente, e depende muito da pessoa. Porque as empresas falam assim, ah, RH não precisa. Não, vamos plugar aqui na parte Uhum. diretoria administrativa financeira. Exatamente, ou pro Uhum. CFO. pro Ainda mais CFO. empresa pequena, empresa de dono. Então, como é que a gente pluga no dia zero? Porque aí lá estão discutindo a estratégia, lá estão discutindo números do negócio. Outra coisa que eu não acho que é tão mito, mas assim, RH, quanto fatura a tua empresa? RH, quanto cresceu no último trimestre? RH, os dados do negócio. Ele não vivencia isso. Então, esse mito aí, eu tenho, de novo, não serve pra todo mundo. Serviu pra você, vamos pensar e fazer diferente. Estamos aqui pra isso. Mas ainda tem muito disso, infelizmente, de não é comigo. O RH tem muito que não é comigo. Ele é muito Sim. passivo nesse aspecto. Ele precisa, sim, ser protagonista. Ele precisa, sim, liderar uma série de coisas. E precisa de uma palavra importante: coragem. E o RH, sei que vai pegar aqui, foi de propósito. Não tem coragem muitas vezes. Porque ele precisa enfrentar outras pessoas que estão embasadas, que têm dados, que já são estratégicas. Você já viu a palestra do marketing estratégico? Do CFO estratégico? Eu não conheço. Agora, do RH estratégico, você joga aí. Tem 150 palestras de RH estratégico que não está tentando provar valor. Então, como é que ele de fato conecta tudo isso? E tem que ter coragem, porque tem que enfrentar de certa forma, tem que mostrar, falar, cara, peraí, vamos conversar. Porque às vezes você quer conversar, não, isso aí é coisa, isso RH não se mete. Me importo, me interessa, quero saber. Então precisa sim querer fazer parte. Esse protagonismo que vocês falaram, que acho que é fundamental, tem muito a ver com a coragem. E dados, né? Quando você tá bem embasado, você consegue sentar em qualquer mesa e falar qualquer coisa. Quando você vem no, eu acho que tem que ser assim, você não vai ser Acabou. ouvido. Descredibiliza, né? Descredibiliza. E só para trazer isso aí, RH também não acredite que você sozinho tem que puxar o processo de marca empregadora e Empower Não. Branding. Puxa o time para isso, puxa o CEO para isso, puxa a diretoria, o board, o conselho, quem for Chama o preciso da tua Caio. empresa. Chama o Chama o Caio Caio, aqui do meu lado, perfeito. que conhece bastante, mas não é um processo que precisa ser construído por você sozinho. Pedir ajuda quando não sabe. Não precisa já ser estratégico. Como que eu vou ser estratégico a partir de agora e ter isso? Pedindo ajuda. Tendo contato com os teus pares ali, mostrando a vulnerabilidade, mas trazendo pessoas boas para perto, né? Que a pessoa passa ali, né? Vou dar um exemplo do Caio, passa ali alguns meses, constrói algo e depois roda-se sozinho, né? Então, é um investimento que muitas vezes não é olhado como um investimento, mas sim como um custo. A gente sabe que só para finalizar aqui, quando a gente estava, enfim, né, a Revolut era um embrião ali, a gente estava na fase de ideação do negócio ainda, tanto eu quanto o Eugênio, a gente tem um background de produto, e a gente estava entrevistando, a gente entrevistou muitas pessoas, entrevistou RH e tal, mas a gente entrevistou muito talento, muitos candidatos e candidatas, a gente entrevistou esse pessoal. E durante essas entrevistas, eu tenho número de empresas, mas não tenho agora de cabeça o número de talentos que a gente entrevistou. A gente ouviu muito, 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 assim, pessoas que falaram assim,
Quando uma vaga é por tal OTS, determinado OTS, eu não aplico. Mas e a gente perguntava, a gente fez pesquisa, assim, tá, e se você gosta da empresa, você quer muito trabalhar naquela empresa? E aí, mesmo assim, você não aplica? Não aplico. E era a principal causa de Total. não aplicar para uma empresa. E naquele momento, né, eu lembro que eu falei para o gente, cara, a gente tem que resolver esse problema. Então, assim, você está criando uma fricção tão grande ali, vamos criar uma plataforma que resolva esse problema que hoje não tem. Então, a ideia da Revolut toda, essa questão do matchmaking, do Tinder com o LinkedIn, nasceu desse problema que a gente queria resolver. E engraçado que quando a gente voltava a conversar com o RH, a gente chegava com esse dado. Você já parou para pensar que tem muita gente que não está aplicando para suas vagas por causa disso aqui? Não, nunca pensei nisso. Você nunca mediu? Não, nunca medi. Você sabe que isso acontece? Não estou sabendo. Então, assim... Você não tem LinkedIn? Você não tem LinkedIn, porque tá lá Você tá todos todo os dia. dias, todos os dias. Você não tem LinkedIn, você não lê LinkedIn. Então, assim, parece que falta essa vontade de buscar ou comodismo, eu não sei o que é. Então, por isso que esse podcast da marca empregadora, do Employer Branding, eu estava super ansioso, porque para nós é uma coisa super importante. Então, a Revolut, uma da essência dela, é com que a gente consiga consertar pelo menos esse trecho da marca empregadora, ou seja, essa fricção das pessoas odiarem você por causa do ATS que você usa não vai acontecer. E podem odiar por outras coisas, mas não Claro. por isso. Então a gente veio, um papo super legal. Cara, eu agradeço imensamente, eu sei que você tem 1000 coisas por Imagina. dia, obrigado por Prazer. pelo seu tempo. Ali, brigadíssimo por vir de Curitiba para cá hoje para poder gravar esse podcast. E Fiquei feliz. o Ali é uma pessoa que trocou uma mega enterprise aí para vir trabalhar pela Revolut pelo propósito. É E isso. a gente fica muito feliz aí. A história contada foi boa. Muito boa, né? Agradeço a todos vocês que estão assistindo os nossos podcasts. Gente, não esquece de seguir. Segue a página aí, segue o YouTube, o Spotify, não sei o meio, mas coloca lá para seguir. Assim, vocês sabem toda vez que tem um episódio novo. E, claro, se gostaram, compartilha. A ideia do Revocast é compartilhar conteúdos excelentes como esse. Então, por favor, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas saibam o que elas estão fazendo de errado ou que elas têm oportunidades e possam aprender. E agradeço mais uma vez os nossos convidados. Até o próximo episódio.